Bom dia, está no ar o Jornal de Saúde informativo e comparado, apresentado por Marcelo Santos, jornalista profissional MTB 16539 e também na TV, né? Rádio e TV Jornal de Saúde, simultaneamente. Depois aí a TV, quando não tem nenhum problema de interrupção de gravação, nós disponibilizamos no YouTube. Então tudo que você está ouvindo, você pode também ver, né? Assistir aí, pelo menos o locutor, né? Quem transmite as mensagens aí para vocês. Gente, nós vamos começar com... Hoje tá meio assim, não é? É domingo, não é? Não é normal, não. Domingo sempre, às vezes, tem alguma notícia mais quente, né? Principalmente aqui no Brasil, e sempre sobre corrupção, né? Parece que abriram a panela de pressão, não é? E deixaram sair o vapor e colocaram mais água e tá ainda, não é? Fazendo lá o cozido lá, não é? Porque essa semana não apareceu muita coisa, não. Pelo contrário, né? Tem uma matéria aqui no jornal O Globo de hoje, né? Que tem o título que é o seguinte, ó: denúncias de corrupção travam a operação da Petrobras, né? Rio, as sucessivas denúncias de esquemas de corrupção desde o estouro do escândalo da compra da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, e a ingerência política na Petrobras estão afetando em cheio o dia a dia da companhia. Os escândalos aumentaram a morosidade dos processos, a burocracia, mas também levaram a um controle de saída de recursos mais rígido dentro da companhia. O clima é de medo e desconfiança. Nesse ambiente, aliado à restrição de caixa, a estatal pôs o pé no freio nas negociações com fornecedores, que alegam haver atrasos em pagamentos. Empresários afirmam que a estatal busca postergar, né, ou atrasar compromissos. Isso seria feito por meio do boletim de medição, documento que registra o cumprimento dos serviços contratados de fornecedores. Qualquer irregularidade adia a parcela devida. Além disso, os fornecedores relatam que há extrema rigidez na avaliação de pedidos de aditivos, ou seja, né, o valor ultrapassou, né, aí já começa a corrupção, né, cuja aprovação se tornou quase impossível. As compras foram reduzidas ao essencial. A situação afeta toda a cadeia de óleo e gás, esfriando investimentos no setor e deixando empresas com problemas de caixa e até insolventes. Em alguns casos, as licitações estariam praticamente paradas. Olha, aí vem um monte de matérias, né, ilustrando, de comentários. Então chama até a Petrobras como um elefante que agora está andando com 3 patas, né? Aí começa até as ironias, né? Mas o que é o correto, né, gente? É estranho, né? Ser estranha que uma grande empresa como a Petrobras, um diretor, né? Um diretor que não é um cargo executivo dentro da complexidade que é a direção da Petrobras, né? Que seria um cargo, não é bem o gerente, né? Porque tem muitos gerentes, mas não difere muito, né, de um gerente. Seria um gerente com um pouquinho mais, vamos dizer, de autonomia, de poder de decisão, né? Ele pôde desviar 23 milhões para um banco suíço. Agora imagine se deixa, não é, uma empresa, não é, com uma gestão desse jeito, que não tem lastro. Esses 23 milhões saíram de dólares, saiu da Petrobras, e ele não tem lastro, não é? Precisa ir à justiça fazer uma delação premiada, né? Olha o nome que dá, né? Fazer um conchavo com um bandido para ele delatar o esquema, delatar outras pessoas, né? Porque não tem lastro, ninguém assina nada, não passa para o setor para provar, não é discutido, não é? Dinheiro, gente, tem que ser discutido. É como aquela, é ruim, né? Ninguém gosta, mas é como aquela velha
premissa do pai e da mãe, né? Você chega lá, me dá tanto. Pode ser R$ 1 para você comprar bala, mas eles vão querer saber o que você vai fazer com esse dinheiro, menino. Né? Ou se for até um adulto, para que você precisa dessa quantia? Pode me explicar? Aonde você vai investir? Você vai complementar para comprar um carro? Você está precisando para dar entrada num terreno, numa casa? O que é? Para que? Qual o motivo desse pedido? Não é? Tudo tem que ter justificativa. Porque dinheiro não é fácil ganhar, não nasce em árvore, é uma guerra econômica, não é? Dependemos das intempéries, né? De chuva, do sol, enfim, da qualidade do terreno, das sais minerais da terra, da qualidade de semente, colheita, tudo tem tanta coisa, gente, o dinheiro não é fácil, então não pode escoar assim, ó. E aí o pessoal já tá todo mundo dando grito. Olha aí. Estão dando grito. Né? Aditivos. O que chama aditivos? Quando você quer aditivos, é quando você fez um programa, né, para fazer alguma coisa e quando chegou, tá quase concluindo, né? Isso aí as empresas usam muito isso, gente. Quase concluindo, falar, ó, infelizmente aconteceu isso, teve esse imprevisto, fulano faltou, teve a Copa do Mundo e tal, precisamos de um aditivo, né, para terminar o trabalho. Ou seja, esse aditivo pode ser 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 5, e dependendo da necessidade daquele trabalho, né, que você está falando com uma empresa muito séria, muito rápida, né, que precisa dar respostas, né, de escoamento, de extração, escoamento, refinação e tal, o dinheiro vai, tá jorrando, né, petróleo. Então eu acredito, né, que essa matéria aí ela tem duas pontas, né, duas pontas. A uma que era da torneira, né, jorrando água, e quando fechava ainda ficava pingando, né? E a outra é da torneira com a borrachinha trocada, bem fechadinha, e na hora de lavar a mão, né, e ensaboar, fecha a torneira, fecha de novo, abre, não é? E se usando bem essa torneira, bem essa água, né? Porque água também hoje no mundo todo, todos sabem aí, é um bem precioso para a humanidade, né? E deve se tornar mais ainda no futuro, porque parece que os países não querem sentar para ter uma política ambiental, né, favorável ao planeta, né? Então, olha só, tá todo mundo assustado, né? Todo mundo assustado. Vou falar uma coisa aqui, muitos não vão gostar, não é? Quando os donos saem da casa, os ratos tomam conta, não é? E aí quando volta também o dono, aí volta o gato, né? O gato também saiu, né? Foi férias, verão, foi levado junto. Aí quando volta, gente, é o alvoroço, né? É rato saindo para tudo quanto é lado, né? Voltou os donos, voltou o gato, o negócio vai ficar feio de novo. Então, gente, é o tipo de notícia que é muito bem-vinda, né? Está mostrando que esses últimos tá até assim uma coisa, um funcionário olhando para o outro, tal, dizendo, ver quem que é do esquema, né? Então existe, o esquema está aí nessa circunferência, né? Tem até uma foto enorme do prédio da Petrobras lá no Rio de Janeiro, né? Eu lembrei até o motivo de mudar a capital do Brasil, né? Do Rio de Janeiro para Brasília, né? Um dos motivos, segundo conta aí a história, né? Foi a corrupção. Juscelino Kubitschek optou por construir Brasília, né? E também a defesa política, um lugar que não tem mar, né? Seria difícil acesso e tal. Ele nem imaginava o tanto de avião para soltar bomba que tem hoje, né?
Já imaginava, sim, porque passou pela Segunda Guerra Mundial. Olha, a corrupção foi a primeira coisa, mas também para construir Brasília o governo dele afundou na maior corrupção, né, de construtoras. Acho que já começa desde de Juscelino Kubitschek, né, superfaturamento não existia ainda, né, mas caminhões de cimento vazios que o governo pagava, né, de areia, de homens, coisas do arco da velha, né, roubalheira mesmo, principalmente as construtoras de São Paulo e Rio de Janeiro, né, e obviamente a de Minas Gerais também, né, ele era mineiro. Então, olha só, um prédio, não é? Aí fala, por que no Rio de Janeiro esse prédio? Por que não em Brasília, se é uma estatal? Porque a bacia de Campos, né, descoberta pelo Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né, e é uma das bacias que mais se prospecta petróleo no Brasil, né, e sustenta a nossa cadeia. E agora vai acabar um pouquinho essa hegemonia, né, deve ter uma luta aí de poder aí, de centralização desse poder, né, que São Paulo com pré-sal também vai ter que ter mais voz ativa dentro da Petrobras, né? Pelo menos a justificativa que eu vejo de ter esse prédio, né, enorme e bem construído, né, até uma arquitetura arrojada, diferente, né, moderna, seria essa. E é daqui desse prédio, né, que sai tudo isso daqui, né, que essa matéria está falando aí sobre dinheiro, sobre corrupção, né, sobre a torneira que está sempre aberta, né? Rapaz, chegou lá, vem dinheiro. Tem aí para você ver, ó, tem fornecedores com problema de irregularidade, ou seja, qualquer coisa, né? Qualquer pagamento agora está sendo analisado, principalmente depois das últimas denúncias aí, né? Do Paulo Roberto Costa, e o dinheiro não está saindo não, ou seja, a fatura está atrasando, não é? Quer dizer, a farra do boi acabou, gente, né? A farra do boi acabou. O churrasquinho com dinheiro da Petrobras, a cervejinha rolando solto, não é? Acabou, pelo menos até então, não é? Aí as empresas que estavam nessa ciranda vão ter que se adequar, né? Ou vão fechar as portas, literalmente mesmo, né? E data vênia para elas, né? Que façam isso, porque essa corrupção que está no país é muito terrível, e isso aí desorganiza não só o país, né? Desorganiza a vida de muitas e muitas famílias, não é? Que depende indiretamente ou diretamente de uma economia enxuta, de uma economia séria, né? De uma economia que utiliza o dinheiro dos impostos, né? Bem administrado nas coisas, não é? Que vão trazer benefício para toda a sociedade e que com isso, não é? Colocar o país no desenvolvimento, na socialização, né? Na paz, na tranquilidade. Cameron Diaz diz que a execução de refém britânico terá respostas, né? Ou aliás, resposta. Vocês viram aí, já executaram 2 norte-americanos. Uma das execuções, o Barack Obama, na segunda, se eu não me engano, mandou bombardear o QG dos islamistas, né? Do IS, o grupo jihadista, né? E já está com um programa, né? Com uma estratégia para bombardear todos os quartéis-generais, né? Desse pessoal que está entre Síria, o Iraque, não é? E outros países. E o mais interessante, né? Esse grupo aí conseguiu unir, principalmente lá no Oriente, vários países,
né, até mesmo países contrários aos Estados Unidos, em relação à intervenção da Força Aérea Norte-Americana e do Exército com fins de treinamento de grupos rebeldes mais moderados, né, para enfrentar em terra, né, esses insolventes aí, né? Eu esqueci até o nome que eles estão chamando eles, né? Então a execução do David Hennes, né, como um assassinato vil do Estado Islâmico, é assim que está chamando o Cameron, né, que é o ministro lá da Grã-Bretanha, sobre essa execução, né? Parece sempre um cara todo vestido de preto, não é? E falando um bom inglês, já até identificado a pessoa, é um cidadão inglês que aderiu aí ao grupo, né? Então vai ter aí uma, como se diz assim, uma retaliação, né? Agora vocês viram aí que os Estados Unidos já se uniram aí com a Grã-Bretanha, né? Com a França, quando atacaram o Iraque, né? E fizeram também uma grande operação no Afeganistão. Parece que a aliança já está feita novamente, não é? E agora conta aí com Emirados Árabes, né? Síria, vários outros países que vão dar apoio também, até mesmo com dinheiro, né? Que é o importante. Além de território, tem a questão do petrodólar, né, que tem muito lá no Oriente, né? Gente, vocês conhecem, né, um milionário brasileiro chamado Ike, né? Uns chamam ele de Ike Batista, outro de Ike Batista, né? Muitos não lembram que ele é filho, né? Estou dizendo, foi no passado enquanto eu estava vivo, né? Do ex-ministro dos transportes, né? E um homem de grande influência na ditadura militar, né? Passou por vários ministérios, né? O Eliseu Batista, né? Ele passou por, foi muito, enfim, ele tinha livre acesso. E uma das grandes, o Ike Batista disse que a fortuna dele ele conquistou na Alemanha enquanto estudou, fez economia, pós, aquelas coiseiras todas, e começou a aplicar o seu dinheiro no mercado de ações. Agora aqui no Brasil ele está sendo processado, né? Vai ser processado. O Ministério Público Federal pediu bloqueio de bens do empresário no valor de 1,5 bilhão, né? 1 bilhão e 500 milhões de reais, não é? De fortuna do Ike Batista. Segundo falam por aí, né? Isso a gente lê pelos jornais afora, internet afora. Ele, depois da quebradeira toda, ele chegou a ser o homem mais rico do Brasil, né? Com 50 bilhões, falavam, até mais, de dólares, né? Depois da quebradeira toda, ele ainda ficou com uns 2 bilhões de dólares de fortuna, né? Então esse 1,5 aí para ele não vai ser, vai fazer cosquinha, né? Ele ainda vai ter muito dinheiro. Está dizendo aqui que o Ministério Público Federal pediu bloqueio de bens do ex-bilionário Ike Batista e de seus familiares. Com isso, seus filhos e sua companheira podem perder suas 2 mansões e um apartamento que juntos custam no mercado cerca de 25 milhões. Olha só, acontece o seguinte, a outra acusação é de informações privilegiadas. Eu sempre pensei isso, falei, esse homem não fez essa fortuna sozinho e no mercado de ações, teve ajuda de alguém por aí, né? E vai saber, com a ditadura tudo era permitido, né? Não tinha o ministro que fica na clausura lá de 40 dias, né? Era um Deus dará. Então tudo indica, e por incrível que pareça, né? A derrocada do império desse homem aí, ela começou
logo assim, não vou dizer, né, no mesmo instante, mas após a morte do seu pai, não é? Eliseu Rezende, né? Que começou, Eliseu Rezende Batista, né? Que começou a aparecerem, né, casos mal de má administração, fraudes, não é? Muita gente no exterior perdeu dinheiro com esse senhor, né? E o processou. Muitas empresas, principalmente até estaleiros, né, construtor de navios, extração de petróleo, enfim, tudo aí, maioria, até a reforma do Hotel Glória, né, que ficou pela metade, a maioria das coisas ele deixou inacabado, né? Mas ainda preservou algumas empresas, fez acordos com acionistas e tudo mais, né? Gente, eu vou passar aqui agora para a saúde, depois eu vou voltar para a política, tá? Porque temos coisas que falar ainda entre a Dilma, né, versus Marina Silva. Porque o pessoal fala, oh, rádio, jornal de saúde, TV, jornal de saúde, fala mais de política, né? Não é o que fala mais de política, é porque o momento é de política, né? O momento no Brasil, não adianta eu vir falar sobre saúde se o momento no Brasil é político e justamente a saúde está carente, né? Agora mesmo estou lendo aqui uma notícia na Folha de São Paulo sobre a Santa Casa de Misericórdia, né? A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, vou pegar a notícia até para não falar nenhuma bobagem, né? A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo estava com problemas de caixa, fez uma greve, né? Aí foram lá e deram um dinheiro, né? Tipo 40 milhões ou 50 milhões para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A Santa Casa tinha que fazer cumprir metas, né? No ano passado, né, foram 40 milhões que deixaram de ser usados pela Santa Casa. E esse dinheiro, gente, olha que delícia, né? Que prazeroso que é. Esses 40 milhões que não foram usados em atendimentos, eles não precisam voltar para o governo, não, né? Olha só o que diz a matéria, não vou ler toda não, né? Está na Folha de São Paulo de hoje. A auditoria das contas da Santa Casa de São Paulo revela que o Hospital Central recebeu do governo do estado mais de 40 milhões por atendimentos que não chegou a realizar em 2013. Maior unidade do complexo que forma a Santa Casa, o Hospital Central, recebeu 180 milhões para atendimentos de média e alta complexidade, mas prestou serviços que custaram 139 milhões, 23% a menos do contratado. Por contrato, a diferença não precisa ser devolvida, mas requer explicação dos dirigentes. O valor é próximo à dívida que a Santa Casa diz ter com seus fornecedores, estimada em 45 milhões. Aí fizeram vários outros levantamentos entre Santa Casa e hospitais federal, né? Por exemplo, tem os estudantes da USP, né, que tem um Hospital das Clínicas, e em todos eles a Santa Casa perdeu em cirurgias, em médias de internação, em recuperação e até mesmo cirurgias que têm complicação, né, que as pessoas precisam refazer as cirurgias. Então está bem descontrolada a Santa Casa, né? Aqui também em Belo Horizonte temos a nossa Santa Casa de Misericórdia aqui, né? Mudou muita coisa, né? Eles venderam o plano de saúde, muita coisa no atendimento da Santa Casa mudou, mas não entrou nessa crise, vamos dizer, aguda aí que a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo entrou, que até provocou greve e o fechamento do pronto-socorro, depois reaberto, depois assim, acho que de 3 semanas, né? Então, essa aqui é a questão, né, gente? A questão hoje no nosso país, ela está mais política, né, do que
da gente falar mesmo das coisas que nós temos que falar, né? Embora também jornal é jornal, né? Ele engloba tudo. Nós somos especializados em saúde, não é? Mas nós englobamos também outras editorias, né? Podemos falar sobre tudo sobre saúde, mas também podemos falar sobre economia, política, o que for, né? Uma notícia aqui sobre o Ebola, né, gente? Tem várias notícias. Eu acredito que a imprensa em geral, né, até as agências, deveriam, quando for fazer uma matéria sobre o Ebola, centralizar as informações, porque senão podem começar a várias tipos de informações e até mesmo serem publicados boatos, coisas que não são verdadeiras, não é? Como possivelmente que pode ter um efeito que vai pegar a Europa e alastrar mundialmente, né? E perder as fronteiras e todo mundo ser contaminado, né? E que os sintomas podem ser outros. Então começam a vir conjecturas, né? E elucubrações que não levam a nada, não é? Servem apenas para deixar a gente mais sobreavisado, né? O maior estádio da Libéria será transformado em hospital para conter, não é? Essa onda aí, o avanço do vírus Ebola, não é? Então, o estádio Antoinette Tubman de Monróvia, capital da Libéria, será transformado em um centro de tratamento para combater a epidemia de Ebola. No momento, todas as atividades relacionadas ao futebol estão suspensas no país em função do vírus, que se contagia por via respiratória ou pelo contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada. De acordo com a OMS, todos os leitos de hospitais hoje disponíveis na Libéria estão ocupados. O número de novos pacientes nos países afetados cresce mais do que a capacidade de atendimento. Cuba anunciou que enviará 165 profissionais de saúde à Serra Leoa para ajudar a conter o Ebola. Eles ficarão no país por 6 meses. Mais de 2.400 pessoas já morreram por causa do vírus nos últimos meses, a maior parte deles na Libéria, Serra Leoa e Guiné. O total de casos é estimado em 4.700. A OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que o número real pode ser bem maior, né, gente? Então, tá aí uma notícia nada satisfatória, nada boa, né? Mas eu falo isso porque quem está acompanhando está vendo aí que em um prazo de 2 meses, né, não cheios, não completos, já tivemos 1.400 mortes, né? Então está muito acelerado, muitíssimo acelerado mesmo, são quase 300%, né, de aumento nesse caso aí do vírus Ebola. Teve uma outra também, começou uma campanha, né, vocês estão acompanhando aí, uma campanha para o HPV, nas meninas aí, né, nas mocinhas de 13 anos em diante, já fazendo a prevenção para o possível prevenção do câncer de colo de útero, né? O HPV é um condiloma, né, ou seja, combinado, o que quer dizer uma verruga, né, que pode surgir nos órgãos genitais, né? Tanto para a questão para uma mulher casada, né, de vida sexual ou vida sexual ativa, vai ter dores, não é, na hora do ato sexual, e isso pode levar também a quadros de câncer, né? Nos últimos dias tem circulado nas redes sociais, na internet, casos de supostos efeitos colaterais da vacina contra o HPV aplicada em meninas entre 11 e 13 anos, aí de 11 anos em diante, né? Até mesmo diante não, né, gente? Meninas só, de 11 a 13 anos.
adultos aí parece que não faz mais efeito, né? Até mesmo possível paralisia de membros, mas segundo especialistas ouvidos por O São Gonçalo, que é um jornal, né, online que eu estou vendo aqui, os tais efeitos são mínimos, como febre baixa e dor no local da aplicação. Eles salientam ainda a importância de desmistificar os boatos, uma vez que a imunização é considerada fundamental na prevenção do câncer de colo do útero no momento. São Gonçalo e Itaboraí estão no programa da segunda dose. Então tem até uma ginecologista, Leila Soares, responsável pelo ambulatório do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UP e professora da UERJ. Apesar de alguns responsáveis terem receio de dar a vacina para as filhas por medo das reações citadas acima ou por incentivar o início precoce da vida sexual, uma boa conversa com os pais explicando os reais efeitos da vacina e fazendo-os entender que a imunização não incentiva a atividade sexual só ajuda a prevenir uma possível doença. Gente, é isso que eu chamo de hipocrisia, né? Não é a questão da inflação ser colocada em 6,5% ou 3%, não. Hipocrisia é muitos pais falarem aí que desconhecem a vida sexual das filhas aí, muitas delas aí precoce, né? Precoce mesmo, aí com 11, 12, 13 anos, né? Já aí praticando sexo aí, e os pais às vezes não sabem e colocando em risco, né? De pegar uma doença sexual transmissível, né? Esse problema aí do HPV e AIDS, né? O HIV positivo. Então não é questão que a saúde vai fazer com que a criança, né, com que uma jovem e adolescente, né, de 11 para 13 anos vai iniciar. Isso é muita hipocrisia, né, gente? E iniciar a vida sexual, sendo que a vacina vai dar aqui pega no ombro da pessoa, né? Eu acho que né, ainda, né? Eu pelo menos nunca li que a vacina vai ser feita, é uma vacina vaginal, né? Então não tem como um pai e uma mãe pensar isso. E também essa vacina não quer dizer que vai imunizar essa jovem para outras doenças, né? É muita ignorância. Se ela não tiver cuidado, vai engravidar. Se ela não tiver, não que gravidez seja doença, né? Temos que frisar bem. Ela vai engravidar, ela pode pegar doenças venéreas, pode contrair o vírus HIV positivo. Tá? A vacina tem como elemento principal, né, preocupação principal, a prevenção, né, para que não tenha o HPV, essa verruga, né, esse condiloma aí acuminado, né, que possa aí transformar num câncer. Essa semana toda, gente, uma notícia muito boa, né? Talvez para nós aí que não temos problema, né, com filhos assim, né? Ou ainda, todo mundo corre o risco, né, de acontecer isso, né, na família. O Ministério incorpora o primeiro medicamento para sintoma do autismo, né? Então é um medicamento que antes não era disponível, né? Agora já está pelo Sistema Único de Saúde, que já passa, né? Eu não sei se nessa segunda-feira você já pode procurar, né? Vamos ver se já chegou aí nas praças aí, nas metrópoles, né? O medicamento conhecido como risperidona, né? Será incorporado pelo Ministério da Saúde na rede pública e irá auxiliar na diminuição das crises de irritação, agressividade e agitação, sintomas comuns em pacientes com a doença. A estimativa é de que o tratamento esteja disponível para a população a partir do início de 2015, né? No início, já em janeiro, né? E que beneficie cerca de 19 mil pacientes por ano. O autismo aparece nos primeiros anos de vida, apesar de não ter cura. Técnicas, terapias e medicamentos como
ou risperidona podem proporcionar qualidade de vida para os pacientes e suas famílias. Os autistas olham pouco para as pessoas, não reconhecem nome e têm dificuldade de comunicação e interação com a sociedade. Muitos pacientes apresentam um comportamento agressivo, agitado, e isso exige cuidado e dedicação permanente. Eles aprontam muito também, né, gente? Às vezes fogem, sobem em lugares altos, né? Eles têm sim uma certa sagacidade, certa vivacidade, mas não é normal como todos as pessoas, né, que estão aí no dia a dia e precisam desse medicamento aí, que é, vamos dizer assim, o medicamento ideal no momento, né, a risperidona, né, risperidona, acho que é isso mesmo, né, para conter aí esse problema tão grave, né. Gente, estava falando aqui para vocês sobre a política, né? Não podemos deixar, teve coisas estranhas, né? Por exemplo, Aécio Neves diz que Dilma Rousseff, né, não tem moral para pleitear segundo mandato. Isso foi o Aécio e o PSDB que, né, se reuniu, claro, e tirou essa máxima de tudo que está acontecendo, né? Questão de Passadina, mensalão, né? As condenações, os ministros que ela teve que tirar do governo, as nomeações para outros cargos, gente corruptas, né? Mais do que saber de corruptos, e depois Passadina, Petrobras, esse Paulo Roberto Costa, né? E a economia brasileira que não deslancha, e o PAC, né, Programa de Aceleração Econômico, que está em 35% em 12 anos de suas obras, né, inacabadas. Relembra muito certos governadores como Newton Cardoso em Minas Gerais, né, que fez ponte, reformou estrada para tudo como foi lugar em Minas Gerais. Saiu do governo, né, depois do segundo mandato, deixou tudo, um cemitério de obras, né, inacabadas. Uma das grandes obras desse senhor foi a construção aqui de um hospital que hoje, graças, né, a muito trabalho, muito esforço, muita tinta em papel, né, que se gastou, que era ali perto da Santa Casa, que hoje é o SEM, né? Ali ia ser um centro cardiológico de Minas Gerais, né, para todo o estado de Minas Gerais, e às vezes até para Bahia, Espírito Santo e outros estados irmãos aí. Aí, o que aconteceu? Ele comprou vários equipamentos modernos que não tinham nem técnicos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, para manusear esses equipamentos, e eles ficaram encaixotados anos, e o esqueleto do prédio nunca se terminou. A coisa aí, acho que de 5, 6 anos que teve a obra, né, de alvenaria lá, a edificação terminada, e hoje graças, né, ao empenho aí um pouco aí da Prefeitura Municipal de Minas Gerais, e também um grande aporte do governo federal, né, com o estado de Minas Gerais, Santa Casa, que está gestando esse local, não é? Se conseguiu dar a finalidade para a saúde como foi previsto. Mas relembra muito, né, esse PAC aí, a irresponsabilidade de outros governos que o PT imitou, né, como do PMDB, que começaram obras para tudo quanto foi canto, obras faraônicas, obras eleitoreiras, obras inacabadas, e seus governadores irresponsavelmente saíram das suas governanças e deixaram aí a Deus dará, né? Dona Dilma está pleiteando aí o segundo mandato, mas tem aí no cartel, né, vamos dizer, de herança, né, 12 anos de administração petista, e o legado, né, o resultado sair. Então eu vejo essa afirmativa do Aécio Neves como muito correta, né, dentro de uma análise política atual do nosso governo, não querendo, é claro, tirar grandes parcelas de empenho do governo do PT, de Lula,
e até da dona Dilma Rousseff em relação à administração, só que não chegou nem a um resultado, vamos dizer, razoável, né? Que seria aí os 50%, né? Do PAC, pelo menos um crescimento sustentável, né, da economia, não um pibinho como ela mesma falou aí, né, que não era tolerável e tal e tal. E em contrapartida, parece que o desespero político abateu ou chegou no PT de tal forma que eles estão apelando, né? Os últimos pronunciamentos do PT são apelativos e estão querendo detonar pessoalmente Marina Silva, né? Então a Dilma aí tem atacado Marina Silva, principalmente em questões pessoais, não é? Antes ela era atacada pelo Aécio Neves, mas politicamente, né? E agora eles recorrem ao passado político dela quando foi ministra do PT, ao passado dela de político em partidos de esquerda, né, ditos comunistas e tal, e atacam Marina de uma maneira que ela se ofendeu, né, e até chorou aí, estava num carro de reportagem da Folha de São Paulo, ela não se conteve, chorou, e a resposta da Dilma foi pior ainda, né? Diz que quem não tem controle emocional e não aceita crítica não deveria se candidatar, né, à presidência da República do Brasil, né? Virou questão pessoal, né, de duas comadres. Me desculpe falar assim dessa maneira, né? Não desrespeitando a figura pública delas que são muito bem feitas, não é? Mas peraí, a questão é política, gente. A questão é de programa, de governo, né? Veio o Rendes aí, né, que é um economista ligado ao PSB, dizendo, ele está com essa tese faz tempo, que é a hipocrisia do governo colocar uma meta de 6,5%, né, que vai colocar a meta maior. Isso é um absurdo, gente. O que nós esperamos no país de um novo governo é uma reforma econômica, política. A política, como a Marina fala, que não vai ficar 2 mandatos, só um, e vai jogar, enviar lá para o Congresso uma emenda para que o mandato do presidente seja 5 anos, né? E ela se retira com 4 anos de mandato, novas eleições, unifica todas as eleições, né? Prefeitos, né? Desde vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, presidente, senador, ponto final, né? Que é muito dinheiro que se gasta, gente, muito dinheiro mesmo, e o país não está para fazer gracinha. Nós não podemos permitir tamanha corrupção no país, essas eleições fragmentadas, não é? Não se permite renovação no Senado total, às vezes não se permite renovação nas câmaras municipais tão necessárias, não é? E por aí vai. Outra que nós precisamos, isso aí tem aí um jurista que tem um site e está fazendo uma grande campanha para acabar com o político profissional, no máximo, também para todos os políticos, 2 mandatos no máximo, aí ele passa para outro, vereador, deputado estadual, deputado federal e etc. Então, é por aí, gente, não pode deixar, não é, a coisa aí para o lado pessoal, tem que ser político. Dona Marina Silva, Dona Dilma Rousseff e o seu Aécio Neves, que está indo muito bem. Eu acredito que o Aécio, se ele fosse inteligente, né, ele deu uma declaração aí, e ele é inteligente, que ele não vai apoiar a Marina Silva no segundo turno, porque ele ainda não jogou a toalha, né? Ao meu ver, sempre pensei desse jeito, né? Se for em questão política, analisar friamente a política, ele, com esse terceiro lugar dele, ele está sendo como a Marina Silva, né? Que pegou um terceiro lugar nas últimas eleições de 2010, soube fazer, administrar esse terceiro lugar, 20 milhões de votos, fundou um partido, né, que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, barrou, e hoje
é claro que por um acaso, né, pelo destino, aí vamos dizer, né, ainda está se investigando, o Eduardo Campos veio a falecer e ela foi a candidata a presidência da República e tem condições de chegar no segundo turno, né, se o jogo não piorar o nível, né, e vir coisas mais sujas aí por baixo do pano, que ninguém sabe, não é? E até mesmo ser a presidente do Brasil, né, que vai pelo menos, tipo até como Itamar Franco, né, pode não ser a redentora, né, que muitos chamam já de messiânica, que vai salvar o Brasil, mas pode fazer, encaminhar projetos com a moral que ela vai ter, não é? Como o povo que quer uma mudança e a escolheu para fazer essa mudança, ela chega lá com a caneta cheia de tinta, né? E autorizada pelo povo, pela sociedade, para fazer essas reformas que ela está falando que vai fazer, política, econômica, né? E parar com essa corrupção que está acabando com o país, né? Você vê em termos de investimento, né, aquelas firmicas lá que não deveriam nunca ter essa moral, né, já estão dando sinal vermelho para os investidores internacionais, ou seja, os fundos de pensão de aposentados norte-americanos e europeus, a não investir no Brasil, mas se investir com muito cuidado, porque o Brasil é um país agora de risco, tanta a corrupção, né, que o nosso país está vivendo. Gente, muito obrigado, um excelente domingo que ele está prometendo, né? Hoje acho que em todas as principais capitais do Brasil, excetuando aí, tem alguns lugares aí que está chovendo bastante, né? Muito sol, né? Veranico aí para todo mundo, ok? Saúde e paz aí para vocês, né? E até amanhã.